Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Complete Bodycast, o podcast bariátrico mais completo deste Brasil. Eu sou a Mari, não sei se você já me conhece, sou nutricionista, especialista em cirurgia bariátrica e estou aqui com meu parceiro de bancada que vai me ajudar aqui nessa entrevista de hoje, que está muito especial, o Douglas. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas você vai ver esse podcast, Douglas. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com um podcast que traz muitas inspirações, muitos aprendizados. E o convidado de hoje, para mim, é de uma área que é de suma importância para o paciente bariátrico e muitas vezes ele negligencia. Então hoje a gente trouxe uma fera para falar pra gente sobre esse assunto e nos ensinar um pouco como cuidar do corpo, da mente, de uma forma muito saudável. Isso aí, você já introduziu a área do nosso convidado, então eu vou apresentar. A gente está aqui com o Dr. Mauro Brito. Ele é psicólogo, né, graduado em psicologia na Unip. Vou até pegar a ajuda no meu celular aqui, porque o currículo dele é extenso. Tem curso de especialização em psicologia do esporte, mestrado em ciência da saúde aplicada ao esporte, cursos complementares em PNL. Ele é pesquisador, psicólogo na Unifesp, palestrante e escritor também. Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso Complete Bodycast. É muito legal, muita satisfação enorme, né, te ter aqui nesse dia. Obrigado. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, dois jovens, né? A gente aprende muito com a juventude e poder falar um pouquinho, né? Poder atingir mais pessoas, né? Nesse processo, nesse universo grande da psicologia bariátrica e a psicologia do esporte. Perfeito, eu gostei do jovem. Eu já tô feliz aqui só pelo jovem. Nem parece que eu fiz 33 anos esses dias. Muito obrigado, viu, Mauro? Já começamos muito bem. Eu tô com quase 60, então. Quase 60, o que não parece. Mas você é um jovem também. Você é um jovem de jeito nenhum, está muito bem. Meus parabéns. E eu nem falei o tema do nosso podcast, mas pela pessoa que já está aqui na minha frente, vocês já podem imaginar, a gente vai falar sobre saúde mental. Depois da cirurgia bariátrica especificamente, né? Um tema muito abrangente que a gente pode puxar para muitos lados diferentes e que pode tanto ajudar quanto atrapalhar no pós-operatório. Então eu já começo com uma pergunta geral, mas é capciosa ao mesmo tempo. Mauro, como que fica a saúde mental do nosso paciente depois da cirurgia bariátrica? Você acha que melhora? Você acha que piora? Ou depende? O que você vê? Isso depende muito da preparação, né, do pré e do pós. Porque se o paciente ele tem muitas lutas quando ele decide fazer a cirurgia bariátrica. Ele tem muitas lutas, muitas dúvidas. E se ele tem um ambiente preparado, né, para que ele possa depois fazer essa cirurgia e voltar para o ambiente obesogênico dele, se ele ressignifica esse ambiente, ele vai ficar bem. Porque esse ambiente, Mari, foi um ambiente que fez com que ele ganhasse todo aquele peso. Quando ele volta, se ele vê do mesmo jeito, ele reage do mesmo jeito. Ele come para sanar aquelas dificuldades. Aí se ele começa a ressignificar, como a gente faz com o paciente, para que ele possa entender os processos, entender como ele nasceu, quais são as dores existenciais dele, por que ele usa a comida para abafar alguma dificuldade, algum trauma, ele vai ter êxito. Então, o pré é importante e o pós também é importante. Se ele se dedicar à equipe transdisciplinar, né, seguindo os caminhos, ele vai ter o sucesso. Qual que é o sucesso do paciente? É a mudança de comportamento dele. Exato, concordo. É para isso que ele faz. É importante saber que a bariátrica ela é uma boa ferramenta, mas ela só é a ferramenta que vai ajudá-la a mudar o comportamento. Esse é o objetivo. Porque tem pacientes que eles fazem a cirurgia e eles falam para você, mas doutor, parece que eu nem fiz a cirurgia. Você entende? Então, não é o processo em si da cirurgia. A cirurgia é como se você tivesse condições de tomar um Ozempic várias vezes, ou então essa droga nova que está surgindo, que ela vai te dar ela vai te ajudar nesse mesmo processo. Só que depois tem o pós, né? Que você pode ter platô, pode ter reganho, pode ter uma série
de situações. Você falou exatamente o que eu sempre falo. O que faz o paciente emagrecer não é a cirurgia bariátrica. Porque quando a gente fala essa frase, a pessoa fica espantada. O que faz o paciente emagrecer e principalmente se manter magro é a mudança de hábito que a cirurgia auxiliou e facilitou. Né? Então, se o paciente faz a cirurgia, não entende que ela é uma ferramenta e não muda hábito, o reganho vai vir e todos os problemas vão vir. E aí, Mauro, teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Em um dos podcasts que a gente já gravou, a gente falou muito da importância da família apoiar a mudança do paciente. Então, favorecer o ambiente para ficar mais fácil para ele mudar os hábitos e etc. Até deu exemplo de, os dois, marido e a mulher, são viciados em Coca-Cola, por exemplo. Aí a mulher faz a cirurgia e o marido não. Poxa, seria muito legal que o marido não comprasse mais Coca-Cola ou tomasse longe dela, né? Então a gente falou muito sobre a importância da família apoiar e etc. Só que você trouxe uma outra perspectiva que eu achei muito legal. Assim, vamos supor que a família não tem nada a ver com isso, que eles não vão mudar. Quem tem que mudar o jeito de encarar o ambiente que vai continuar obesogênico, não é o ambiente que tem que mudar, é você, o paciente, no caso, né? Então tem que partir dele. Então é uma coisa ativa dele pra fazer. É como se assim, se a família mudar, ótimo, mas se a família não mudar também, eu vou mudar. Exatamente. Ô Mauro, eu tenho visto que quando a pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica, ela precisa primeiro, acredito, de um laudo de um psicólogo também, ela precisa. E a gente sabe que o Brasil, né, como a gente estava falando agora nos bastidores, é o país que ainda ele tem uma discriminação com a parte de psicologia, o psiquiatra, porque acredita que quem procura esse tipo de profissional é porque tá doido, tá com algum problema, né? Principalmente os mais populares dizem isso. Como que você vê, pensando que o tratamento psicológico para cirurgia bariátrica, ele é de suma importância, como é que você, como psicólogo, quebra essa barreira do paciente, sendo que ele já vem com esse viés do popularismo ali, de que o psicólogo não precisa, ou só vai no psicólogo quem tem frescura? Como é que você trabalha isso e mostra para ele que o seu papel, né, ou de um psicólogo, vai determinar o sucesso ou não dele da cirurgia em muitos casos? Dodô, né? Pode me chamar de Dodô, por favor. É assim, a maioria das pessoas hoje no Brasil, elas estão nesse processo, nessa mentalidade que a psicologia, né, é para doido, é para loucos ou para pessoa que tem doença mental, nesse resumo todo. Então, quando o paciente ele chega no meu consultório, a maioria das vezes o paciente ele está com 20, 25, 30 anos, que é a média de pacientes que fazem bariátrica, certo? Até esse tempo, ele nunca passou por um psicólogo. Então, ele desconhece, tem essa ignorância. Eu preciso mostrar para ele que a psicologia, ela realmente funciona. Então, eu começo a trabalhar as dores existenciais do paciente. Então, a gente faz um trabalho, né, de ver como é que é essa história da obesidade do paciente. Como é que ele chegou nesse ponto? Né? Ele tinha sobrepeso desde criança e o paciente vai contando a história dele. Quando ele começa a contar a história dele, começa a mexer com ele. Ele vai ressignificando muitas coisas. Tem um artigo do Pérez que eu sempre usei no meu mestrado, que ele diz, olha, se você falar da tua história, da tua dúvida, das tuas dores existenciais para um profissional, o teu cérebro muda quimicamente e estruturalmente. Entende? Então, só de falar. Então, quando ele vai trazendo a história dele, ele vai vendo tudo o que aconteceu, né? Então ele vai se deixando tratar. E aí, depois que você entra com esse processo da bariátrica, da obesidade, porque a obesidade ela já está no cérebro, ela já está nas células. Você entende? Então, depois que você vai tratar disso. Por isso que, primeiramente, você tem que mostrar para o paciente que ele pode confiar. Ele pode se deixar tratar. E tanto é verdade isso que o pessoal mesmo fala. Às vezes a Mari posta alguns conteúdos e a gente vê nos comentários falando assim, a cirurgia bariátrica opera o estômago, mas deveria operar o cérebro. Porque muito vem do psicológico, né? Muitas compulsões, muitos, né, comportamentos da obesidade vieram por alguma frustração, por alguma coisa. Sim. Então, nesse laudo, nesse pré-tratamento, você já consegue identificar, talvez, a causa que chegou a esse paciente? Você, quando fala de operar o cérebro, né? Vamos partir para as emoções. Você sabia que tem pacientes que ele tem gatilho de datas de aniversário, de ano novo, sabia? Não fazia a menor ideia.
Tem pacientes que têm. Às vezes ele tem até uma condição financeira favorável já, mas ele se lembra que lá atrás, quando no Natal, Ano Novo, ele não ganhava presentes. Então todo Natal e Ano Novo é terrível, porque ele volta naquelas questões. E aí ele come as emoções. Come as emoções. Então tem gatilho de festas. Às vezes uma perda na família. Exatamente. Entende? Então tem tudo isso. Por isso é que é importante você trazer o histórico de vida do paciente. Para você já saber que gatilhos são esses e agir antes mesmo desses gatilhos aparecerem. Né, Mauro? O que eu vejo muito hoje em dia, que a gente falou sobre comer as emoções, quando tem algum momento que causa alguma tristeza ou algum desconforto para o paciente, ele come para tentar se sentir melhor. Só que, obviamente, o comer não resolve o problema raiz. E, na verdade, se ele continuar fazendo isso por muito tempo, ele vai arranjar um outro problema, né? Que ele vai reganhar peso e vai ter todos os problemas do excesso de comida. E aí, uma das coisas que eu fazia no meu consultório, eu sempre encaminhava os pacientes para o acompanhamento psicológico, mas nós, como nutricionistas, a gente tem algumas ferramentas, né? Então, quando a gente observava que o paciente comia as emoções, eu sempre falava assim, quando você estiver percebendo que você não está comendo por fome, por necessidade fisiológica, tenta pensar que outra coisa que você gosta de fazer, que te dá prazer, Sim. E tenta colocar no lugar antes de comer. Exatamente. Então, por exemplo, eu faço crochê. Sei lá, então, agora me deu um gatilho, por algum motivo, minha chefe brigou comigo, eu vou comer um chocolate. Antes de comer o chocolate, vai fazer o crochê, porque isso vai te dar um certo prazer e talvez substitua o ato da comida. E o fazer o crochê não vai trazer os problemas de comer em excesso, né? Só que quando eu fazia essa pergunta para paciente para descobrir o que para ela traria prazer, porque o que traz prazer para mim é totalmente diferente do que traz prazer para você e pro Dodô, por exemplo, né? E aí eu falava, o que você gosta de fazer? Me dá um exemplo, pra gente anotar aqui, fazer um esquema. A pessoa se calava, ela não conseguia responder. E eu sempre falo isso, as pessoas não sabem hoje do que elas gostam. Não sabem. Porque elas buscam prazeres, assim, sempre prazeres muito imediatos e sempre as mesmas coisas. E comida, geralmente, é a principal delas. É comida, é compra, é sexo. Quando você pergunta qualquer coisa além disso, Joaninha, do que você gosta? Ela se cala, ela não sabe dizer. O que você concorda com isso? Você percebe isso no seu dia a dia? As pessoas, elas estão ficando perdidas em relação até o que elas gostam e não gostam, e isso atrapalha na questão do comer as emoções? Sim, sabe por que elas estão perdidas? Porque elas não falam sobre elas não têm um espaço para falar sobre elas. Se você está com uma amiga, se você não tem um espaço terapêutico que vai te ouvir, que vai te dar um tempo de respirar, você vai falar com uma amiga, ela tem um problema pior que o seu. Você vai falar com a tua família, você tem que às vezes ser o arrimo da família. Então, se você não tem um espaço para que você possa falar de você e se conhecer, você não vai saber o que te atrapalha. Ou o que você gosta. Ou o que você gosta. Ô Mauro, você tem reparado uma coisa que eu tenho visto, né? Pode ser que o que eu esteja falando aqui não tem relação nenhuma, mas quando a Mari fala que as pessoas não sabem mais o que gostam, o que eu tenho percebido é que algumas coisas que chegaram na sociedade de alguns anos pra cá, parece que atenuaram esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Celular, pornografia, todas essas, né, esses gatilhos, porque acabam sendo doses de dopamina muito rápida, né? Então é igual uma droga, né? Dá dopamina, volta, dá dopamina, volta. Você acredita que essa relação, por exemplo, do celular, da galera que é viciada, que às vezes fica 3, 4, 5 horas no celular por dia, tem a ver com isso? De você não se conhecer mais, de ter esse sentimento de que parece um vazio? Tem a ver. A gente está num processo que hoje, você, quando olha para o celular, tem muita coisa para vender para você. Certo? Então, assim, o que é vendável para nós? Coisas que a gente tem uma sensação rápida, né? Então, e que você busca aquilo outras vezes. Então, você quer sempre mais. A tua dopamina, ela vai subindo. Quando chega no nível hard, você tem que suprir a tua vontade, né? Então, o entretenimento hoje é isso para nós. Então, a gente busca coisas de alívio rápido e de solução também rápida, né? Então, isso aqui... Não tem mais paciência, né? Tem que ser para ontem, né? Não tem. Então, assim, você pega o celular, você vai passando... Então, é fácil, né? Passa. Sabe? Você não tem... Se você pega um suplemento desse aí, você não tem... Você tem preguiça de ler... Você não lê uma bula faz anos, tem né? Tem preguiça de ler o que exato. tá ali, sabe? Você compra qualquer coisa, não tem isso aqui.
Entendi. Entende? Então é a política do imediato. E é o que explica também as pessoas buscarem prazer em comida. Porque eu Exatamente. acho que não existe nada que dê prazer mais rápido do que comer. Não, e comer é maravilhoso. É né? maravilhoso. Sem contar com isso, porque comer é uma sensação adoro. maravilhosa. Você entende? Então, tem isso. Socialmente, nós usamos a comida para tudo. Né? Ó, quer tomar um café? Quer, sabe, vamos... É até o uma que forma nos de amor, une né? também. É uma E forma não de demonstrar está- amor, né? é, De cuidar. E não tá Exatamente. errado, né? Não. Aí eu te pergunto, qual é o ponto onde começa a ficar errado? É no excesso também, né? Muitas vezes é quando você usa aquilo e aquilo começa a suprir aquilo, aliás, aquilo começa a substituir outras coisas. Quando a comida começa, você tem saudade, você come. Você está triste, você come. Aí é onde começa a ter problema. Entendi. Você entende? Quando a comida começa a substituir outros ambientes, outros movimentos, outras atitudes. Ela deixa de cumprir o papel que ela nasceu pra fazer, né? Exatamente. Aí ela começa a tampar o buraco da saudade. Exatamente. Que não é pra isso que ela serve, né? Exatamente. Quando chega nesse ponto aí, você precisa entender. E sem contar que aparece em você também, né? É. Você começa a ter As consequências, as né? consequências. Não é regra, né? Mas muitos pacientes portadores de obesidade, eles sofrem de compulsão alimentar, que vale dizer que é uma doença, né? Enfim, que as pessoas às vezes falam, eu tenho compulsão, porque eu não consigo não comer uma barra de chocolate inteira. Calma. Talvez Então. você não tenha compulsão. Compulsão é uma doença que tem várias características, né? Enfim, que precisam ser diagnosticadas por um psicólogo, por um psiquiatra. E muitos pacientes portadores de obesidade, eles têm esse problema. Aí eles fazem a cirurgia e muitas vezes eles não conseguem continuar com o mesmo hábito, compulsivo ou não, mas o hábito de comer exageradamente por conta das restrições da cirurgia. E aí acontece, às vezes, a gente ouve muito, né, em congresso, a gente lê muito em artigo, aquele quadro da troca de compulsões. O paciente, ele para de descontar tudo na comida, só que ele não parou de ser compulsivo, ele só vai ter uma compulsão nova. Aí surge compulsão por bebida alcoólica, surge compulsão por comprar, né? Tem muitas pacientes, ainda mais porque elas estão se sentindo mais bonitas, mais magras, então tudo cai melhor, elas têm mais oportunidades de compra. Você observa essa troca de compulsões no seu consultório ou não, Ari? Nada a ver, esse termo já caiu em desuso, que eu também já ouvi alguém falando que não é bem assim. Como é que você vê essa parte? Então, olha só, eu também já ouvi, eu lembro que eu estava eu fui palestrar no CIEX, né? E eu encontrei lá o Dr. Adriano Segal. Isso, foi eu próprio que Então, falou. e aí... Psiquiatra, doutor tava Adriano. ele tinha um outro, Sim, ele outro psiquiatra juntas de nós três, entrávamos assim, cada um palestrava 15 minutos, e depois eu ouvi ele falando, falei, olha, tem alguns artigos que dizem que não é bem assim, sabe? Não é uma troca de compulsão, se eu ouvir dele. Né? Por quê? Porque às vezes o paciente, ele já tem essa predisposição. Você entende? Tá ali em potencial. Só que, como você restringe a alimentação, você você não vai jogar vôlei, você vai jogar basquete. Perfeito. Você entende? Então aí tem um... Não é que surgiu, Não surge, não. agravou, Não é que... trocou em quem já tinha. Entende? Então, assim, eu também tinha essa visão até que eu ouvi um especialista falando sobre isso. Então, o que eu estou reportando para você foi o que eu ouvi, né? Ele trazendo artigos falando sobre isso. No mas seu não é bem consultório, assim. você vê, na prática clínica mesmo, independente dos conceitos, as pessoas, depois da cirurgia, que tem, às vezes, uma saúde mental um pouco mais complicada, mais voltadas às compras, mais voltadas à bebida alcoólica, é frequente ou não? Em geral, as pessoas ficam melhor? O que você vê no dia a dia? Depende. Né? É frequente daquelas pessoas que não aderem à equipe transdisciplinar. Então você vai ter vários problemas. Porque você concorda comigo, assim, restringiu a alimentação. Puxa, você tem um leque de outras coisas para fazer. Entende? Porque a alimentação, ela estava suprindo tudo. Você comia para tudo. Você entende? Então agora eu tenho o quê? Sobrou espaço, né? Sobrou Sim. tempo, né? O que eu faço? Entende? É a pornografia, é compras, Então isso acontece. Agora, quando o paciente percebe isso, né, ele traz essa preocupação, aquele paciente que tá querendo mudar o comportamento, ele percebe, né, ele traz.
Ô Mauro, o que eu observo, né? Eu acompanho muito o trabalho da Mari, então a gente vê bastante caso, né? A gente vê bastante não, alguns casos de pessoas que acabam desenvolvendo depressão depois da bariátrica. E aí, em alguns casos é por deficiência nutricional, que a Mari mesmo fala, deficiência de vitamina B12, então tem uma série de coisas ali, né, do corpo dele que precisa ser verificado. E tem casos que realmente são gatilhos, são outros traumas que eles trazem aí. Eu, particularmente, a gente acaba tendo uma dificuldade de identificar quais são os sintomas da depressão. Então tem gente que acaba daí ficando dentro de um quarto, não quer sair, tem gente que fica mais triste. Você como, né, um psicólogo que já está há anos na área, já viu dezenas, centenas de casos, você consegue dizer qual é um padrão para quem está nos ouvindo de, pô, esses gatilhos ou essas situações podem estar tendenciando a uma depressão? É possível falar isso ou seria muito generalista? Uma coisa que chama muito atenção na depressão que você vai notar numa pessoa que você conhece, tem um processo que se chama adonia, que é você deixa de fazer aquelas coisas que são normais do dia a dia. Isso já chama atenção, né? Muitas vezes você vê que às vezes tem pacientes ou tem pessoas que eles são alegres, né? Eles trabalham como humoristas, por exemplo. Eles fazem as pessoas rirem, mas eles estão ali com depressão e você não imagina isso, né? Mas uma coisa que te chama atenção é quando o indivíduo deixa de fazer aquelas atividades normais. Aí depois ele não quer tomar banho e fica no quarto, deixa de fazer atividade física. Então, né? E mesmo porque assim, a atividade física ela é para o cérebro, né? Tem um neurocirurgião que ele fala assim, olha, a atividade física é para o cérebro. Os efeitos colaterais que ele traz para o corpo, né? Os efeitos benéficos são efeitos colaterais de luxo. Porque é para o cérebro a atividade física, para melhorar, né, as conexões neurais. Então, é importante você fazer atividade física. Aí o indivíduo deixa de fazer e isso vai só ladeira abaixo. Inclusive a Tássia, que veio aqui no podcast, ela falou uma frase que foi bem legal. Ela falou assim, hoje eu faço atividade física todo dia. O dia que eu não quero fazer atividade física é o dia que eu mais preciso. Aí, e tem uma relação muito doida. Porque é exatamente isso. É porque é o dia que você tá cansado, você tá às vezes estressado, você não quer. Isso é uma coisa que precisa mudar na nossa mentalidade, né? Você respira. Certo. Então você precisa fazer atividade física. Você adoece porque você não faz atividade física. Exatamente. É escovar o dente. Eu falo, escovar os dentes. Não tem opção. É que as pessoas acham que é opcional. Só que não tem opção. Só que isso a gente ainda não conseguiu incutir na mente do indivíduo. Você entende? No Brasil, por exemplo. Então você gosta de jogar futebol? Você nasceu jogando futebol? Você tem que nascer fazendo atividade física. Sabe? A mesma coisa. Futebol, você não joga futebol e precisa praticar outra atividade física. E eu não sei tem se que se movimentar. A gente foi criado se Isso movimentando, né? Que a modernidade nos favorece uma vida menos... nos permite uma vida onde a gente não precisa se movimentar para nada, né? Só que inicialmente fomos criados caçando, né? Enfim, colhendo. Então, o nosso corpo, ele foi programado realmente para estar em movimento. Então, quando a gente não se movimenta, a gente não está fazendo o que o nosso corpo foi programado para fazer. Exatamente. Então, a gente vai tender a doença. Ontem eu gravei uns stories falando, acho que eu dei, 3 dicas pra não beliscar depois da bariátrica, né? Que a gente vê que é um comportamento muito do paciente bariátrico, muitos, né? Que não conseguem comer volume, então eles ficam beliscando o dia inteiro. E é uma das coisas que mais acarreta, leva pro reganho de peso. É um comportamento alimentar muito, muito favorável a isso. Aí eu falei, pra você não beliscar, dica, bata a meta de água, bata a meta de proteína. Falei das pessoas que bebem café em excesso também, que ficam mais ansiosas, isso pode levar ao padrão beliscador. E o último, né, que eu dei a dica foi faça atividade física. Porque a atividade física, justamente, ela libera neurotransmissores. Você falou que é um exercício, que é algo pro cérebro. Sim. Que são similares aos neurotransmissores, né, do prazer, da alegria, que um doce, que uma comida libera. Só que a diferença é a seguinte, quando você come um doce, um chocolate, a quantidade de serotonina e outros neurotransmissores que serão liberados no seu cérebro é um pico. Comi, putz, pico, queda, caiu. Tanto que a gente tem aquela expressão, né, eu comi tanto que fiquei triste.
né, é culpado. A atividade física é diferente. Quando você treina, a liberação desses neurotransmissores, que são os mesmos, que vão trazer prazer, alegria, é conta-gotas, é o Sim, dia inteiro. é o dia todo. Você fica feliz o dia inteiro. Então, assim, precisa, né? E a gente vê esse padrão menos ansioso e menos beliscador. Os estudos mostram isso nas pessoas que treinam. Elas, sabe, elas depositam menos as ansiedades delas na comida, porque isso já foi depositado no treino. O treino já deu aquela terapia, né? Já fez aquela terapia, autoterapia ali, né? Na hora que você tava se movimentando, né? Você percebe um perfil menos ansioso nos seus pacientes bariátricos ativos do que nos não ativos? Como é que é isso? Com certeza. Isso é prático, né? Você não, como você disse, como você explicou, tudo isso. Então, às vezes, os pacientes, e a maioria dos meus pacientes, como é que eu faço? Além de eu atendê-los, né, uma vez na semana, eu tenho um grupo de atividade física onde o paciente, é bom que ele poste as fotos dele. A sua área de de atuação é autoincentivo? esporte, né? Também. Sério? Legal. Você entende? Então, você atua, e tem um outro recurso também, que às vezes o paciente, quando ele começou, se ele vem e ele não fez ele vem até mim já operado, se ele não fez um pós, né, que vai ajudá-lo a entender todo esse processo de alimentação, ele precisa fotografar tudo que ele come diariamente, entende? Porque enquanto ele está naquele período da lua de mel, não acontece nada. Aliás, né? Aquilo é uma armadilha, né? Acaba sendo uma armadilha. Né? O indivíduo... Foi até aquele vídeo, eu falei, achei fantástico aquele corte que você fez, que eu, né, você reagiu, usei. a gente eu falei, falando. puxa, cara, é essa linguagem aqui que eu preciso. Então, o paciente, ele come e não acontece nada. E é fantástico, né? Porque assim, ele nunca viveu aquilo ali. É o sonho, né? É o sonho de qualquer pessoa, né? Deixa dele. ele mais mal acostumado ainda. Né? Mais mal. Só que a conta chega, vem, né? A conta chega. Né? E aí, depois, o que acontece? Ele começa a ter reganho. Então, nesse processo, ele começa a fotografar tudo que come diariamente e me manda. No processo do reganho ou da lua de mel? Da lua de mel. Não, nesse processo. Da lua de mel também. Mas às vezes a maioria dos pacientes que eles vêm já vem com esse vício. Né? Então eles precisam fotografar tudo, que é um processo de você começar a treinar o paciente nessa mudança de comportamento. Né? Ele precisa ver o que ele come. Quando ele visualiza o que ele come, ele começa a mudar. Às vezes ele não percebe, né? Não percebe. É não, porque ele fala isso. que ele come, não come. Total. Né? Atendi 15 anos. O que você come não, Mari? De manhã um ovinho, então você tem que salada com carne. você tem que Nem janto. você tem que começar a trazer outros, entrar em como diz assim, outros exemplos, né? Então eu falo, olha, imagina um contador que ele tem ali, ele quer ajudar você a organizar a tua conta financeira, que você não está indo bem. Ele vai pedir para você pegar um papel e anotar tudo. Os gastos, tudo. o que ganha. No final do dia, você vai ver o quanto você gastou. Porque durante o dia você não vê. Você compra uma coisa que você vai esquecendo, vai, né, entrando na memória de curto prazo. E aí esqueceu. Acabou. Agora, quando você vê, é igual o cartão de crédito. Como você não vê, mas né? Como assim? Aí você vai vendo, você vai se lembrando daquilo que você gastou. Você fala, Você não sabia que R$50 em R$50 no iFood dava 1.000 e pouco, né, no final do mês, né? Entendeu? Então você tem que mostrar para o paciente dessa forma, tem que ir reeducando. O padrão beliscador favorece essa falta de percepção. Eu vejo a minha sogra, até brinco com o Tiziano, com ela. Ela senta pra conversar com você. Se tiver pão do lado dela, ela vai falando e vai pegando. Vai falando e vai pegando. Quando você vê, ela comeu 3 pães, ela levanta e fala, vamos jantar? Olha pra você ver. Mas ela não é por mal, ela não percebeu, porque ela estava fazendo outra coisa. Aí entra aquela linha, né, do estar presente nas situações que hoje em dia, por causa disso aqui, do celular, a gente nunca está presente nas coisas. Então eu tô aqui conversando com você, Mauro, só que a minha cabeça tá aqui, ó. Vendo o Instagram, pensando no filme que eu vou assistir mais tarde, pensando no que eu vou lanchar. E na hora de lanchar, você também não está com a cabeça no lanche. Então isso dificulta a saciedade e te faz comer mais. E tem uma coisa interessante que você, não sei se vocês já perceberam, né? Hoje, quando você vai num restaurante, as pessoas têm uma preocupação em deixar a mesa limpa.
né? Você come alguma coisa, toma um copo d'água, a pessoa acabou, ela tira. Por quê? Porque a mesa limpa, ela dá uma sensação de que você não comeu. Caraca. Né? Quando a gente está na nossa casa, fica pensado tudo nisso. em cima da mesa. Você acha né? que é cuidado, mas é estratégia. É estratégia. Não sabia disso também, não. Dá até agonia. Tipo, moça, ele fica do lado esperando você dar Exatamente. Eles trocam o prato, né? Eu falei, caso eu não troco o prato aqui, vai trocar? É a cabeça Entende? do pobre. Então, exatamente. Então, assim, tem uma música favorável, tem um ambiente favorável e tem uma mesa limpa. Então, essa mesa limpa precisa ser ocupada, precisa ter coisas. Perfeito. Quando a pessoa, como você disse, ela está comendo, ela está beliscando, ela não está pensando que ela está comendo. E o cérebro não registra isso. Nossa. Registra que ela não comeu. E é muito Exato. louco quando... E agora que você tá falando isso, eu falo, caraca, realmente tem estratégia em tudo. Quando às vezes a gente vai fazer algum treinamento, alguma imersão, que são longas horas, né? É cansativo, né? Principalmente depois do almoço. E você percebe que os lugares que você faz a mentoria, a cadeira é ruim, o ar-condicionado tá sempre no talo, porque é pra te dar desconforto. Pra você prestar atenção, pra você ficar mexendo toda hora. Exatamente. Então, é tudo estratégico. Às vezes você fala, pô, pago caro numa mentoria, a cadeira é ruim. Não, é estratégico pra você absorver mais. Você vai ficar o dia inteiro, né? Você vai virar... Você tem Inclusive, tem imersão que a gente faz que você almoça de pé. Justamente pra isso, pra você não relaxar, pra você estar ali ativo o tempo todo. Essa do limpar a mesa nossa, me pegou de surpresa, porque eu achava que era cuidado, autocuidado ali mesmo. Então, nada. Não são estratégias pra você consumir mais consumismo. mesmo. Que maluco. E aí, o Mauro, falando de padrão ansioso e tudo mais, uma coisa que a gente vê é que as pessoas, elas falam que depois da bariátrica, elas ficaram mais ansiosas. Ser ansioso hoje em dia, né, é algo que, sei lá, 90% das pessoas... É o mal do século, talvez, né? Eles são ansiosos. Eu lembro muito quando eu tava atendendo na época da pandemia, os meus pacientes que nem eram ansiosos, a frase que eles falavam era: eu tô muito ansiosa, eu tô comendo mais porque eu estou ansiosa. A gente sabe que tem várias causas nisso daí. A gente falou do mal do celular, de não estar presente na hora das refeições. Isso realmente ajuda, né? Mas, puxando um pouco pro meu lado, a gente vê muita gente que não entendeu isso de que a bariátrica é uma ferramenta, logo não cuidou adequadamente, não só da parte alimentar, mas da parte de suplementação também. Sim. Que precisa acontecer de modo preventivo, ou seja, eu não tenho que esperar a deficiência chegar, né? Eu tenho que já cuidar sabendo que ela vai chegar. Fiz a bariátrica, cortei estômago, em alguns casos desviei intestino, você vai absorver, vai ingerir menos vitaminas e minerais. Ponto. Todo bariátrico precisa de suplementação. E aí a gente vê aquele bariátrico que ou foi mal assistido ou que não foi atrás, né? E aí ele vê que ele está desenvolvendo deficiências nutricionais que está atrapalhando a produção de várias substâncias que deixariam ele mais calmo, mais tranquilo. E eles ficam dessa maneira mais ansiosos por conta de deficiências nutricionais e muitas vezes mais depressivo. É um outro lado. A depressão sendo causada por falta de vitaminas ou até problemas na microbiota intestinal. E a gente vai para outras questões que têm relação com a nutrição mal feita, levando a depressão e problemas psicológicos depois da bariátrica. Aí eu te pergunto, na prática, você lá no seu consultório com seus pacientes, você percebe uma saúde mental melhor, ou seja, mais alegria, mais prazer, mais tranquilidade, mais serenidade, naqueles pacientes que tomam uma boa suplementação comparados com aqueles que, não quero tomar vitamina? Qual é a diferença principal entre eles? É lógico, né, assim, isso é muito claro, porque os pacientes suplementados, eles vão ter assim, um desenvolvimento cognitivo muito melhor. Sem contar que, assim, tem pacientes, Mari, que às vezes eles têm problemas de dentição, sabe? Por falta de suplemento. E isso depois, assim, tem uma paciente que eu tive conversando com ela, até de Minas, assim, uma moça fantástica. Ela teve que restaurar todos os dentes. Todos? Todos os dentes. Sabe? Por conta de não ter assim, uma educação, né, nutricional. Não sabia. Fez a cirurgia e parou. Tenho pacientes com dificuldade de queda de cabelo, sabe? Né? Problema de pele, por conta de não ter uma educação nutricional. Que afeta diretamente a autoestima. Realmente. Agora, o bom da equipe transdisciplinar é isso, né? Na tua expertise, você vai explicar para ela isso e a tua explicação é tão lógica que ela vai passar um pouquinho
da questão psicológica, ela vai me ajudar nesse sentido. Você entendeu? Tem uma troca nesse sentido. Isso é que é importante na equipe transdisciplinar. Por quê? Porque vai fechando o cerco e o paciente não tem como não ter essa educação. Porque ele precisa ser educado. É o conhecimento, né? Exatamente. É o educado, Liberta. esse que é o ponto. Perfeito. Porque não é só eu falar assim, ó, você precisa tomar, exemplo, Complete Buy e um Whey e o Hair. Não é isso. Porque ele vai falar assim, oxe, pra que eu vou tomar isso aqui? Vou gastar dinheiro, vou ter que tomar vitamina todo dia? Não vou querer, não. Agora, a partir do momento que ele entende que ele precisa, porque lá vai ter cálcio, proteína, selênio, zinco, e tudo isso vai fazer com que ele não tenha queda de cabelo, porque constrói o fio e etc. E já muda completamente o jogo. Então, é o que eu sempre falo. A primeira parte do fazer é o conhecer. Então, não tem como eu fazer uma coisa que eu não conheço, que eu não entendo, né? O motivo disso, né? Então, por isso que, inclusive, eu acho que muitas pessoas, elas chegam até a cirurgia bariátrica, que se dão mal na cirurgia bariátrica, de não conseguir manter peso, de ficarem, sabe, de terem uma relação muito ruim com a comida, de achar que tudo engorda, tudo emagrece. Por quê? É o meu discurso de sempre, mas ele é muito lógico. A vida inteira a pessoa lutou contra a obesidade, tentou fazer dieta, ou seja, estava controlando o que comia. Mas a vida inteira nunca entendeu de fato como funciona uma boa alimentação. Nunca entendeu de fato o que ela tem que fazer para não engordar, mesmo tendo lidado com dietas e comida a vida inteira. Então, é óbvio que se ela continuar com esse tipo de mentalidade, essa falta de conhecimento no pós da bariátrica, é muito difícil que dê certo. Porque ela vai continuar com aquela história de isso aqui pode, isso aqui não pode, esse aqui eu não quero, isso aqui não sei o quê, entendeu? Porque ela não entendeu de fato, verdadeiramente, como funcionam os alimentos, como funcionam os nutrientes, como que funciona o próprio corpo dela, não é isso? Sabe uma coisa interessante que a gente, ouvindo assim você falar, e eu cheguei à conclusão também, pela minha experiência de vida, de tratamento, você precisa fazer para o paciente uma linha do tempo e falar para ele de todos os percalços que tem a bariátrica, para que ele possa entender que ele vai precisar mudar o comportamento, porque ele já tem na mente dele ela já enraigada, né? Porque às ela pode ver de uma condição genética favorável a isso, a obesidade já está instalada ali, né? E mesmo que não seja genético, pela cultura, ela já instalou no cérebro e na mente, entende? Então, ele vai ter reganho se ele não mudar o comportamento dele. É preciso entender, a gente ter uma metodologia para explicar para o paciente que ele está condenado se ele não mudar o comportamento. Por isso que a vida toda ele fez dietas e não funcionou. Então, ele vai vir para mais uma ferramenta que é muito boa, que ela só vai dar mais tempo para que ele mude o comportamento. Mas o segredo de tudo isso é mudança de comportamento. Se ele não mudar, ele vai ficar 10 anos fazendo dieta. Vai ficar 10 anos com peso estabilizado. Depois, se ele parar, vem. Né? Porque é uma doença incurável. Sim. Ele tem que saber que ele tem a condição. Precisa entrar na mente do paciente que ele pode estancar aquilo ali, mas ele não pode curar. E se ele deixar... Né? Perfeito. Inclusive, puxando esse gancho, o que eu acredito muito, de novo, eu não sou profissional da saúde, eu sou um entusiasta, né, digamos assim, né? Eu vejo que a bariátrica é o que você matou. Você posterga o efeito do que vai acontecer. Então ela ajuda a emagrecer, né? Pela cirurgia, ela reduz a sua capacidade de comer. Pra quê? Pra que dê tempo de você falar, putz, eu errava aqui. Então vamos corrigir, vamos ajustar. O que a gente percebe é que, por exemplo, o paciente, antes da cirurgia, ele comia 3 pães com manteiga, café com açúcar. Todo dia pela manhã. Quando ele opera, não cabe 3 pães, mas cabe meio. Aí ele come meio pão com manteiga e o café com açúcar. Ele não mudou nada. Ele só diminuiu a quantidade. Então, é questão de tempo, porque o hábito dele continua ruim. Sim. Então, o que eu vejo depois hoje... ele vai poder comer tudo depois, Isso. né? Exato. Ele consegue burlar a cirurgia. Então, o que eu vejo é que quando o paciente chega no reganho, na minha cabeça é mais um indício do quanto a parte psicológica é importante. E o que é importante também, você... não é uma... Como diz assim... Como é que é o termo que eu poderia usar? Não é uma pressão psicológica, mas você precisa falar para ele, lembrá-lo de onde ele saiu. Você entende? Você precisa sempre lembrar
das dificuldades que ele passava, né? Às vezes ele tem não paciente... As coisas que ele deixou voltar, de fazer, né? Às vezes tem paciente que você precisa, assim, quando você cria um vínculo com o paciente, você precisa perguntar para ele: por que você está nesse processo de suicídio? Como assim, doutor? Porque você está voltando, isso aí vai dar no que você estava lá atrás. Caraca. Né? Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar limão, não tem como você colher milho. E trabalhar com a consciência dele, por que ele está fazendo isso? Você não está querendo... isso que você tá experimentando não é bom? Né? Porque às vezes tem tudo isso, você tem que entender. Por que a gente posterga alguma coisa? Por que a gente procrastina alguma coisa? Porque a gente não tem que ter contato com aquela realidade ali. Incomoda, né? Você entende? Então, o paciente nesse processo, ele vive coisas muito boas que ele nunca vivenciou. E como é que é você vivenciar essas coisas? Você merece isso? Gente, é tão complexo, tem tanta coisa, né? É muito. Você tem que estar o tempo todo questionando, sabe? Não, e é complexo num ponto, por exemplo, de ter até, quando a pessoa emagrece, aquela distorção de imagem, né? Que ela não se vê no peso Sim, que ela tá, ela se vê maior do que ela é. Isso é extremamente de autoconhecimento, não é? Sim. Uma coisa que é importante também você falar com o paciente é ele ter esse contato visual. Foto, espelho. Isso, sabe? Ele começar principalmente as mulheres, né? Você passa creme, como você passa creme, sabe? Você se curte no espelho, e as pessoas não têm esse costume. Porque antes, quando era obesa, ela não queria se ver. Ela tava desgostosa da vida, né? Tava, né? Você entende? Então, ela ainda não tem um perfil aí que ela acha que é legal, sabe? Ainda não acostumou com aquela ideia. Aí elas já são, eu sempre brinco com elas, né? Elas já são P, elas já vestem P, só que elas chegam na loja, elas pedem um G. E aí quando chega o G, é lógico, o veste fica enorme, ela, então um M, moça. Aí vem o M, aí o M fica grande, ela fala, não, mas esse M é forma grande, né? Não é possível. Aí vem o P, aí, nossa, eu sou um P. Sim, aí a vendedora tá a horas, tipo assim, eu te avisei desde o início que você era um P, porque elas não se percebem, exatamente por causa disso, né? Essa distorção de imagem. Nossa, é muito normal isso. E às vezes isso também tem muito a ver com pai e mãe, né? Com quando você era pequena, se você tinha esse costume de pentear cabelo, de fazer uma série de coisas que depois você leva isso para a vida e você passa isso para os filhos. Agora, se você não teve, ninguém dá o que não tem. Perfeito. O que eu percebo muito também, e aí já puxando muito para a questão da que a gente tem falado, que a bariátrica é uma ferramenta, etc. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando uma frase que fez muito sentido, ela é óbvia, mas fez muito sentido. O emagrecimento, independente de ser pela bariátrica ou não ir pela bariátrica, com certeza, é um processo ativo e eterno. Ele não vai parar nunca. O que eu vejo é que as pessoas, elas querem falar assim, vou me restringir por um tempo, aí eu vou chegar no peso que eu quero, quando eu chegar no peso que eu quero, aí não quero nem lembrar de dieta. Só que não funciona assim. Então, o cuidado com a saúde, com o corpo e com o peso é um processo com o qual você vai ter que se preocupar e estar fazendo coisas em prol disso. Algumas vezes de maneira mais intensa, algumas vezes de maneira menos intensa, mas o tempo inteiro. Pessoas que são portadoras de obesidade ou não. Então, por exemplo, você, todo mundo que tá aqui nessa sala tem que se preocupar com peso, com saúde, e isso implica necessariamente se preocupar com o que entra pra dentro da boca. Então, o que eu vejo muito do paciente portador de obesidade e o que faz cirurgia bariátrica, principalmente, ainda mais a cirurgia, sendo um procedimento tão, entre aspas, né, agressivo, que vai cortar um órgão e tudo mais, é que eles encaram aquilo com um tempo. Eu tenho 1 ano e meio pra emagrecer, então eu vou me cuidar nesse tempo, e depois, quando eu estiver magra, eu quero aproveitar a vida, e é quando o reganho vem, etc. Então eu acho que também o processo terapêutico, ele conta com fazer o paciente entender, e entender de modo leve que tá tudo bem, que esse processo, ele é eterno, que ele tem que se cuidar pra sempre. Não é isso? O nosso trabalho, ele atua na educação, na informação, né? E na pesquisa, para que o paciente possa ter todos esses subsídios. Agora, ele atua mais também assim na conscientização de da onde o paciente quer chegar. Você tem que caminhar junto com ele
para que, assim, o que você quer? Quando você realiza tudo isso, quando você passa por todos esses perrengues, você mostra para ele assim, a linha do tempo, o que você quer? Né? Qual que é o teu propósito de vida? Aí você tem que alguns artigos falam que você tem que saber do background cultural e religioso do paciente para ver qual que é a ideia dele, porque às vezes ele tem uma ideia de que assim, é só aquilo ali, ele não merece mais do que aquilo ali. Então você tem que ir desvendando para você saber como é que você vai tratar daquele paciente, como é que você vai trabalhar com ele. Né? Porque assim, tem os fatores formativos que influenciam o ser humano. A genética, o geossocial, as influências do tempo, as influências cósmicas. Você tem que saber de tudo isso para que você possa cuidar do paciente. Porque às vezes ele não quer mais do que aquilo. Ô Mauro, o que eu vejo, né? Agora... Entendi. E a gente às vezes acha que sabe o que é melhor pra ele, né? Você acha? Você entendeu? Você não chegou em 90% de excesso de peso. Não, mas eu tô bem. Por isso que aquela cérebro pergunta, né? O que queres que eu te faça? A psicologia, no que eu posso te ajudar? Legal. Caraca. Sensacional. O que eu vejo, por exemplo, né, até a gente tem uma pós-graduação hoje em nutrição bariátrica e pesquisando no mercado a gente viu que tem menos de 500 nutricionistas que são realmente especialistas em bariátrica. Então a gente sabe que tem na casa de 1 milhão de pacientes no Brasil, né, esse número só aumenta, ou seja, tem um gap gigantesco de profissionais da nutrição, que é uma área quase que fundamental. E a psicologia também é fundamental ali. E se a gente fizer essa pesquisa para os psicólogos, eu imagino que essa quantidade seja ainda menor. O que você viu na sua profissão, em algum momento, para você tomar a decisão de atender pacientes bariátricos? Foi algum acaso? Foi um estudo? Foi uma observação de população? O que você pensa? Rapaz, qual é o prazer de atender um paciente bariátrico? É assim, primeiro, como eu disse para você quando a gente estava conversando, né? Eu, quando criança, né, eu via minha mãe conversando assim com as amigas, e aí você cresce naquele ambiente de que elas iam lá e falavam coisas. Eu era pequenininho, via elas chorando, sabe? E aí eu convivia naquele ambiente. E meu pai também era benzedor, então tinha um processo de um ambiente de escuta e cura. Então eu cresci com aquilo. E aí também, se você vai para as religiões, você procura isso, então tem um processo de cuidado das pessoas. Você nasce com aquilo. Né? Então você vai para vários caminhos. Teve um momento que eu fui lidar com pessoas numa comunidade, né, e tratar com o ser humano. Aí eu entendi que eu tinha essa aptidão de lidar, vocação. De poder ouvir. Entende? Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a psicologia, eu fui fazer a psicologia. Aí quando a bariátrica era um nicho de pessoas que, puxa, eu tenho um reganho enorme nisso aqui. Por que acontece isso? Né? Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o meu grande amigo Marcos Moraes, que me levou para esse nicho. E isso é que me levou... eu tenho então um chamado, um propósito de cuidar de pessoas, e eu faço isso hoje com a psicologia. A psicologia me dá é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, que eu consigo mudar a vida de outras pessoas, e eu sobrevivo com isso. Você tem noção da quantidade de vidas que você já salvou ou não? Olha, não salvar, né, mas pelo menos plantar uma sementinha, né? Isso se chama, na linguagem japonesa, se chama Ikigai. Ikigai, já ouvi falar. Uhum. Então eu, graças a Deus, eu consegui isso. Minha filha está seguindo o meu caminho, né? Então, isso é em casa a gente respira tudo isso. Então essa que é a facilidade, né? Que é o bom de você poder, através da palavra, você mudar a vida das pessoas, né? Porque essa palavra tem aquela coisa dela, ela cumpre o propósito que se apraz. Você é uma lança, né? Ela pode estar com veneno na ponta, né? Ou não. Ou se a cura, né? Você entende? Então, quando você consegue falar com as pessoas, quando você consegue mostrar para o ser humano que ele pode viver uma vida diferente, isso é muito gratificante. Que responsabilidade, né? As pessoas, elas... às vezes elas vivem uma vida ruim há tanto tempo. Há tanto tempo vive
pós-bariátrica ou na obesidade, mas eu vejo como a gente lida muito com pós, né? Eu falo com mais propriedade ainda do paciente bariátrico. Às vezes ele tá vivendo naquela vida que ele não sabia que tinha que tomar vitamina, que ele tinha que comer proteína, que ele tinha que treinar, que ele tinha que maneirar no café, que ele tinha que dormir bem, que ele tinha que... E ele se acostumou a viver mal, se acostumou a viver fraco, se acostumou a viver com a memória ruim, com a libido no chão, com insônia, com formigamento, sem sentir direito a ponta dos dedos, e ele acha que a vida é isso, que a vida é aquilo, porque ele nunca conheceu algo melhor. Entendeu? E eu acredito muito que uma das nossas funções é mostrar pra ele que ele pode ser mais, que ele pode ser melhor, que ele pode viver melhor, que ele pode ser mais ele, né, Mauro? Porque eu acredito muito também que quando a gente tá mal psicologicamente, fisicamente, um interfere no outro, a gente se descola da gente mesmo. Exatamente. A depressão é isso. Você falou, a pessoa vai parando de fazer as coisas que ela gosta e vai parando de fazer o fundamental. Sim. A Mariane tá aqui, a Mariane deprimida, ela vai se descolando dela mesma e ela vai se tornando outra coisa. A partir do momento que a gente consegue ajustar a pessoa psicologicamente e fisiologicamente, ela vai podendo ser ela mesma. Como que a Mariane é? Mariane, né, fundamentalmente, como que é o temperamento da Mariane, o que ela gosta de fazer. E quando eu sou eu, quando eu estou bem equilibrado nessas áreas, eu consigo ser eu de fato, e não uma projeção mal feita. Sim, não é isso? Exatamente. É muito importante, então, o trabalho que você faz, né, por causa disso. Você falando isso, é que vai pipocando uma série de coisas. A ideia é essa. Essa é a ideia. O que acontece com a obesidade? Ela tira a tua mobilidade. Você sem mobilidade, você não cumpre o propósito que você está aqui para realizar. Porque todos nós temos uma realização. Todos nós temos algo que foi nos dado, que foi... Né, que você, ao longo do caminho, você vai entendendo. Olha, então por isso que você tem o dom. Você tem o dom de se comunicar, você tem o dom de entender um pouco mais sobre aquela... Você gosta de nutrição, então você foi se especializar nisso. Você entende? Não é só o fato também de você ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro. Você entende? Mas nisso você está podendo mudar a vida das pessoas. A obesidade, ela tira essa condição. O nosso papel é fazer com que a pessoa tenha condições de poder voltar ao propósito de vida dela. Perfeito. Não, e é muito doido que você fala esse negócio do corpo. A gente conversa com muito paciente bariátrico, muito mesmo. E até a gente sabe as frases já, porque quando a gente pergunta assim, cara, qual que é o sonho que a obesidade te tirou? Tipo, o que você deixou de fazer por conta da obesidade que agora com a bariátrica você vai voltar? 90% das respostas é brincar com os filhos, vestir a roupa que quer e não a roupa que cabe, poder sentar numa poltrona sem julgamento. Cara, nunca eu vou comprar uma casa, eu vou vou comprar um helicóptero. É sempre o básico, é a função do ser humano. Mas é que vai tirando, você entendeu? Agora imagina, tira isso, como é que ela vai pensar nas outras coisas? Você tá doido, é verdade. Você entende? Se quando você conversa com o indivíduo, ele fala, puxa, eu consigo agora amarrar uma toalha, eu consigo cruzar as pernas. Não é que isso é pequeno, é que aquilo ali é o início, é o jardim da infância. Depois você precisa levá-lo a querer outras coisas. Esse é o trabalho do psicólogo. É pegar na mão do paciente e fazer com que, olha, tem um horizonte. Não é só isso, atrás daquela montanha, tem muito mais coisas. E é um trabalho árduo. É assim, não é árduo? Eu acho que não. Sabe, hoje você vai com quem quer ir. Quem não quer vai ficando, né? Você não pode fazer... Você pode dar as diretrizes, mas assim, você vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua. E entra... o que a gente estava conversando nos bastidores, para mim, entra bem nesse dado. Hoje, menos de 3% da população brasileira suplementa. Dentro do universo bariátrico é uma porcentagem maior, mas não é a totalidade, porque falta conhecimento. E eu imagino que a parte de tratamento psicológico deva ser daí para menos. Você tem esse dado de qual a porcentagem dos brasileiros que se cuidam psicologicamente? Não sei nem se é um dado público, né? Não sei se é. Olha, eu não tenho sobre isso. Mas eu imagino não tem que aqui, mas assim, num outro momento a gente fala sobre isso, eu trago esses dados. Muito menos do que os que precisavam, né? Exato. Porque a gente tem o ciclo nosso, né? Amizade, familiar, e eu sei de 10 pessoas, talvez uma ou duas fazem terapia.
é baixo ali o volume de pessoas, né? Isso num ambiente onde tem talvez mais instrução, às vezes um poder aquisitivo um pouco maior. Pra quem tá na luta sai de casa às 6 da manhã, volta às 10 da noite, não passa nem pela cabeça isso. Olha só, nós temos o futebol, que é o nosso esporte... Paixão mundial. Paixão nacional, né? Então, mas no Brasil, como é que você sabe hoje que o Brasil não cuida dos atletas no futebol? Como você sabe? O que te mostra isso? Pra mim é o exemplo, igual você falou do humorista que às vezes tá com depressão, o Whindersson Nunes é um dos caras que mais fazem o Brasil dar risada e ele passou por momentos nebulosos, né? Vamos no futebol, vamos nessa linha do futebol de você hoje, na Copa do Mundo, o que te mostrou que os brasileiros não fazem terapia? O jeito que eles encararam a derrota, talvez? De bate-pronto eu não sei te responder essa pergunta. No pênalti, por exemplo. Você diz de talvez ceder a pressão, de tremer ali na hora de... Exatamente. Eu não sei se já aconteceu com vocês dois. Teve algum momento que vocês olharam lá atrás, quando vocês começaram, puxa, caralho, quanta coisa nós passamos. Direto. Certo? Direto. Quando você vai bater um pênalti, o que acontece? Você pode perguntar para um atleta, quando ele vai definir um lance no basquete. Passa tudo isso na cabeça dele. E se você não tiver uma base, você vai errar o lance. Caraca. Você entendeu? Se você não trabalhou aquilo, você vai errar, porque emocionalmente você não está bem. E era a hora que você mais tinha que acertar. É a hora que você, assim, tudo que você fez, construiu, ele chega naquele final para você definir. Aquilo, para aquilo. Você treinou, fez tudo certinho. Só que você precisa do emocional para te dar aquela condição. E você não tem. Aí quando você volta, você lembra da dificuldade, você lembra do perrengue, você lembra do choro. E quando você chega ali, você não tem, porque você percebe. Você só tem lembranças ruins. Caraca. Você não ressignificou isso aqui atrás. Esse é o objetivo da terapia. Quando você fala com o paciente bariátrico, Mari, você sai e vai para a mesa de operação, certo? Só que você volta para aquele ambiente que fez você engordar. Do mesmo jeitinho que você entrou, né? Exatamente. O que vai acontecer? Se você não ressignificar, você vai errar. Você vai errar o pênalti. Você entendeu? Perder, enfim. Você percebe? Então, a função é essa, olha, ele voltou, só que você tem que ver tudo diferente agora. Né? Então, tem aquela frase, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é que você vai fazer com o que fizeram com você. Você entende? Então, o paciente tem que ter essa ideia de que as coisas precisam mudar. Mudar onde? Lá fora? Também. Mas aqui dentro. Sensacional. E entender também, Mauro, isso que você falou é perfeito e só sedimenta a importância da gente se cuidar mentalmente, não é tipo no pré-operatório, é muito antes, né? É durante os outros processos de emagrecimento. Mas o que eu vejo muito também, o que confirmou agora numa aula que eu estava assistindo no Congresso Internacional de Cirurgia Bariátrica lá na Itália, estava até com a Heloísa do lado, que é uma amiga nutricionista que caminha junto comigo há muito tempo nessa área de cirurgia bariátrica. Foi um dado, até um dado que eu nem sei se eu deveria falar aqui no podcast, porque é um dado forte. Mostrando como a cirurgia bariátrica, em relação à fase da obesidade, ela diminui mortalidade, de maneira geral, por todas as causas de morte, quase todas. Mas quando a gente vai segmentar as causas de morte, diminui mortalidade por câncer, diminui mortalidade por, hipertensão, diminui mortalidade por diabetes, diminui. Só que uma das únicas causas de mortalidade que a cirurgia bariátrica não reduz em relação à época da obesidade é o suicídio. Então, parece que pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, e aí nesse estudo eles não se aprofundaram para mostrar se eram pacientes cuidados, suplementados ou não, eles têm uma tendência maior ao suicídio, a se matar, tirar a própria vida, né? Isso aí a gente precisa analisar o porquê disso. E aí eu, conversando com a minha amiga, a gente ficou super espantada com essa informação, eu fiquei até...
emocionalmente abalada e a gente tentando entender as causas disso, porque eles também só jogaram os dados e acabou, já era. E a gente pensando que, bom, primeira possível causa é deficiência nutricional, pode acontecer, a pessoa não ingere as vitaminas adequadas, entra num quadro depressivo e fatalmente tem o pior desfecho possível. E um segundo caso, e aí esse que eu queria que você comentasse, é o seguinte: o portador de obesidade, ele tem a obesidade como, a maioria deles, né, como eixo narrativo da vida dele. Tudo gira em torno daquilo. Então, quando ele pensa na possibilidade de ficar magro e emagrecer, ele pensa assim, talvez, quando eu emagrecer, vai tudo se resolver na minha vida. Todos os problemas que eu tenho de relacionamento, de trabalho, de família, assim que eu ficar com 60 quilos, vão sumir. Mas olha o que acontece, ele emagrece, ele se livra da obesidade, mas os outros problemas não somem. E aí, eu acho que isso faz dar um parafuso na cabeça desse paciente, porque ele fala, meu Deus, eu achava que o meu problema na minha vida era a obesidade, eu tô vendo que não era o único. E aí ele fala, pronto, tô perdido, né? Porque eu não sei mais o que fazer pra resolver. Porque se eu resolvi o problema central e os outros não se resolveram, então, e agora? Então, como que é isso quando o paciente percebe que emagrecer não vai resolver todos os problemas da vida dele? E antes de você responder, Mauro, até fazendo um complemento, isso vai muito de encontro com aquele negócio de quando eu tiver dinheiro, acabam meus problemas, né? Quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz. E não tem nada a ver com isso. Por isso que falam do dinheiro não trazer felicidade. Qual que é a interpretação disso para a psicologia? Eu tenho um escritor, ele é psicanalista, né? Erik Erikson. Ele foi discípulo de Anna Freud. E eu gosto muito dele porque ele fala assim, olha, ele divide o desenvolvimento humano em 8 estágios. Né? E ele fala que em cada um desses estágios você vai ter dores existenciais, você vai ter conflitos. Por exemplo, o bebê quando está aprendendo a andar, ele tem várias derrotas, ele cai, levanta, cai, levanta. Se o pai e a mãe estão ali auxiliando, não, levanta, vai e tal, ele começa a vencer as dificuldades. Agora, se ele vai em cada um desses estágios vencendo, ele vai resolvendo a vida dele. Se o bebê está na escola, ele toma um tapa ali do coleguinha, o menino já está, né, tá ali no jardim da infância, toma um tapa, e no outro dia ele toma outro, ele vai crescendo naquela dificuldade. Né? É muita gente, a cuidadora está olhando para os outros, o menininho gostou, bateu uma vez, ele vai bater mais. Né? E aqui ele vai apanhar. Se ele vai para um outro estágio e não trabalha isso, ele vai levando para a vida dele, certo? O que acontece com o paciente bariátrico? Ele tem muitas derrotas, ele tem muitas dificuldades nesse processo dos estágios que ele vai passando. Quando ele chega no momento que ele tem que desfrutar aquilo, ele não tem base emocional para aquilo. Imagina, você que nunca teve o contato com uma mulher, por exemplo, depois você emagrece, fica bonito e as pessoas começam a te olhar. Como é que você lida com aquela situação? E aí você não sabe lidar com aquilo. E dá um desequilíbrio emocional. Você não consegue encontrar um caminho. Aí você acha e tem aquela dúvida, né? Se o indivíduo gosta, não gosta, como é que... Sabe? Então, o nosso ambiente, o nosso ambiente machista, que a gente aprende a ser homem, tem uma série de dificuldades emocionais que a pessoa vai ter. E, às vezes, ela não se encontra com aquilo. A mulher, às vezes, teve um abuso emocional, um abuso sexual, e ela adota a obesidade para se esconder daquilo, depois ela muda, aí ela volta a ter aquelas questões que não foram trabalhadas. Então, na experiência de vida, eu acredito que assim, o suicídio muitas vezes vem disso, de você não trabalhar essas dores existenciais. Que pode vir, você entende? Então tem essa dificuldade. Ressurgem, né? Que estava escondido. Exatamente. Abafadas. Né? E sem contar que assim, a obesidade, ela tem muita coisa que a gente sabe, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Que a gente não sabe. É muito louco.
É muito louco, né? E eu lembro agora de uma última informação até pra gente fechar. A obesidade, ela é uma doença inflamatória, né? As células de gordura, elas secretam muitas substâncias que inflamam a gente como um todo. Inflamam, inclusive, o nosso cérebro, né? E, tipo, tem neuroinflamação envolvida. E já tem estudos mostrando que o paciente, quando faz cirurgia bariátrica, se ele se cuidar bem, ele melhora a cognição, ou seja, ele fica mais inteligente. Então, eu acho que é uma ferramenta incrível, que se a gente souber como usar, até mais inteligente a gente fica, Sim, né? Então, eu acho que os resultados são muito promissores, as pessoas têm muito preconceito por não conhecer, mas a gente existe para isso, para poder pegar essa ferramenta que pode ser ruim, se não bem usada, para transformá-la numa bênção na vida de uma pessoa que realmente precisa e não deixar essa pessoa ir para esse desfecho horrível, como a gente acabou de citar, né? E muito pelo contrário, para o desfecho da vida, que é isso que eles estão buscando no momento que eles fazem a cirurgia, né? Que, inclusive, pra gente fechar o papo, parece que a gente só tá trazendo coisa ruim da bariátrica, Não, né? jamais. Porque a gente tá querendo trazer luz pra, às vezes, quem tá Claro. assistindo. Mas não tem jeito. Você precisa falar de coisas que ninguém gosta de delicadas, falar. Né? exato. Mas eu vejo um lado positivo. Até hoje a Mari me mostrou isso. Uma paciente bariátrica, 47 anos, que depois da cirurgia ela engravidou, né, Mari? Na verdade, ela é bariátrica, mal cuidada, conheceu o nosso trabalho, começou a se cuidar, fertilidade veio, sonho de ser mãe, pá, grávida aos 47. Então, assim, pra dizer o quanto que a Vida. bariátrica traz vida também, né? Sim. É o que brincam, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, né? Sim. Então, a bariátrica é uma excelente ferramenta. Traz vida, traz recomeço pra muita gente. Mas, é o que você tá batendo desde o início. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Sim. Não é luxo, não é cuidado, é o básico, porque a batalha é longa. Só pelas experiências que ele trouxe aqui, é muito complexo. O Dr. Clayton, ele é o coordenador do nosso departamento de endocrinologia do exercício, né? Ele fala, olha, tem que ter uma equipe transdisciplinar. Porque a equipe multidisciplinar é cada um na sua função. A equipe transdisciplinar, ela se conversa. Perfeito. Ela fala um com o outro. Mari, como é que tá aquele... Puxa, na dificuldade nisso, não adere Aprendi mais um. não adere a questão nutricional, muito difícil. É mesmo. Então você tem que... Por isso que eu estava falando, ela vai até um pouquinho, ela tange ou passa até um pouco daquilo que eu preciso falar com o paciente. Ela me ajuda nesse sentido. Esse termo eu não nem conhecia, eu de também, transdisciplinar. transdisciplinar. E faz total sentido, né? Multi. Multi é cada um na sua, né? Então... Transdisciplinar. Que bem você legal. transita, você fala um pouco, você fala a mesma linguagem, então ele vai ouvindo as mesmas coisas, você entendeu? O paciente vai ouvindo um pouquinho a mais eu falo um pouquinho da nutrição, por exemplo, olha, eu peço para que o paciente possa me mandar a comida dele, e aí eu falo para minha colega lá que ele não adere. Eu tenho esse tempo, eu tenho esse grupo lá, então, olha, o educador físico, ele não faz atividade física. Né? Então, a minha função, eu tenho mais tempo, então eu sou um meia de ligação. Mais braços ali cuidando da pessoa. Psicólogo é um meia de ligação, sabe? É aquele que faz que as coisas funcionem. O maestro. Perfeito. Sensacional. Mais uma aula, gente. Poxa, é isso. Você tem mais alguma coisa? Não, na verdade eu só tenho mais certeza que eu tenho que voltar pra terapia, tá, Mauro? Obrigado pelo puxão de orelha. Volte. Porque faz total sentido. E não tem nada a ver com a bariátrica, tem a ver com saúde mesmo e entender melhor o passado, né? Pra você se preparar pro presente e futuro. Bom, pra mim fechou, Mari. Vamos fechar então só com o Mauro dando então 3 dicas, pro paciente bariátrico que quer ter mais saúde mental depois da cirurgia. Se você puder dar 3 dicas gerais, quais você daria? Bom, é o resumo que nós falamos aqui, né? É a terapia, né, com um profissional, especialista na área. Você ter como se diz assim, um profissional da educação física, né, que possa te ajudar, né, um coach, ou você fazer academia, eu não sei, você conseguir se organizar assim, né, para que você possa fazer exercício físico e uma boa alimentação. Né? Esse é o tripé. Se você seguir esse caminho, você tem grandes chances de cumprir um objetivo que é atingir como se diz assim, o objetivo final, né?
É o sucesso da bariátrica. Você chegar no sucesso da bariátrica. Exercício físico, terapia e alimentação. Então é isso. Perfeito, Mauro. Ê! Muito obrigado, Mauro. Muito Acho que é obrigada. importante. Acho que até então você é o primeiro psicólogo que vem aqui É o com a primeiro. gente. Oh, Exato, é uma presença ilustre aqui com a gente. Tá vendo? E a Tem- ideia é, o nosso trabalho hoje, Mauro, a gente tem o trabalho da suplementação, que todos já conhecem, mas a gente percebeu que só a suplementação não vai resolver. Não adianta eu ter um multi, resolve isso, se a pessoa não tiver consciência. Então a gente está montando um arsenal de profissionais que possam contribuir com que a pessoa se conheça melhor depois da cirurgia. Sei. Seja ela psicologicamente, a gente vai ter um podcast com personal, vai ter podcast com cirurgião, porque que a gente precisa sedimentar, né, deixar esse conteúdo mais forte para o paciente, porque a gente vê que tem hoje um gap grande disso. Então, sua contribuição foi muito generosa pra gente. Obrigado. Tem tem um guru, ele já faleceu há muito tempo. Ele falava, o primeiro não é, o segundo é o que é. Então eu quero vir aqui outra vez. Pois é, se sinta Sinta-se convidado. super convidado. É, Foi um sempre. prazer. Inclusive, a gente está criando alguns canais de comunicação com os pacientes bariátricos em diferentes áreas. E a Certo. parte da psicologia é uma que a gente sempre precisa. Então, sinta-se convidado a puxa, produzir conteúdos pra gente. Eu me ponho aí, como diz o outro. Foi meu nome, foi meu nome. Vai ajudar É. muito. Vai, com certeza. E assim, às vezes a gente vai chegar na casa de alguém que às vezes não tem condição de pagar um psicólogo, ou Sim. né, do SUS ainda não tá Então, ali. mas sabe o que é legal em relação a isso? A gente, na medida do possível, pode fazer um espaço para várias pessoas, você entendeu? A pessoa pode, assim, a terapia não pode ser de graça, porque senão o indivíduo ele não Não dá valoriza, valor? não pode, não faça isso em nenhum momento, não faça isso, Sério, que você cara? atrapalha, você acaba com a pessoa. Eu fiz Que isso bizarro. muitas vezes, os meus supervisores falavam, eu achava que não, né? Eu ia naquela coisa de missão, né? E não pode, ela tem que investir em algo. Se ela te der R$50 numa sessão, ela sabe que ela está dispondo de um dinheiro, que psicologicamente é Traz importante pra ela. comprometimento. Exatamente. Mas assim, as pessoas podem, como vocês têm comunidade, elas podem pagar um valor, né? E você, cada profissional entra, fala sobre um assunto, traz um assunto de crescimento, né? Porque você tem que trabalhar no físico, no mental, no emocional e no espiritual também. Você tem que trazer questões parecidas com isso. Você entende? E esse que você falou do pagar é muito verdade. A maioria dos alunos que a gente de alguma forma beneficiou a comunidade nem assistiram. Então, mas não assiste. Nem fizeram não um acesso. Não faz. Não segue. E é muito doido, Coisa de né? graça, coisa barata, assim. A pessoa, ela não valoriza, ela acha que não vale nada. Literalmente, Muito né? doido. Pra ela não teve esforço nenhum, então o que Exato. eu vou fazer? Sabe, você não ajuda. É. Às vezes a pessoa... Você acha que você tá ajudando, mas você não tá, né? Ela não vai tá. ficar no mesmo lugar. Não tá. É isso. Tem que valer mesmo pra pessoa poder sentir e fazer. Não tá. Mais e um executar. aprendizado. Exatamente. mais um Ó, aprendizado. mas isso aqui, as migalhas que caem no chão, né? Não é pro povo, é pro povo de Israel. Não, mas eu preciso dessa migalha que cai no chão. Lembra disso? Eu não sou o cara tão muito estudado nessa parte, Então, mas Mas é isso, vá ver. Põe lá no Google lá. Então tem um processo de você mexer com a pessoa, de você buscar os valores dela, você entendeu? De você trabalhar com aquilo. Se ela não tem, você não pode investir naquilo, porque não vai dar retorno. Importante, importante. Beleza? É o que Santa Teresa Fechou. d'Ávila falava. É justo o que muito custa e o que muito vale. Não é Então. isso? Mauro, muito obrigada mais Muito uma vez. obrigado, Foi Mauro. sensacional. Dodô, Ó, finaliza- menina, Ó, minha filha me lembrando. Depois me ajudem de alguma forma, se vocês puderem. Eu vou lançar um curso. e-book. Um e-book, o ciclo tá? da compulsão alimentar. Sensacional, hein? Sabe, que vai dar uma visão assim bem clara do paciente, do que ele precisa fazer. Né? Perfeito. Pra Eu poder s- se livrar da compulsão. Exatamente. Eu sempre trabalho nisso, no processo de coisas simples, para ele, sabe, ir conscientizando, porque tem que entrar no coração do paciente,
para ele entender. E esse e-book é um sonho nosso que a gente está... A gente vai ajudar isso Mas- agora. Isso aqui, dá o celular aqui, dá o celular aqui. Mauro, fala pra gente as suas redes sociais. Exatamente. Pra quem quer te achar. Aqui, vou focar aqui na câmera. É um e-book, vai entrar no ar em breve. Mas só pra vocês saberem a carinha dele. Quais são suas redes sociais, Mauro? Filhota, passa para nós aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Passa aí que eu... E a gente fala Instagram e tudo mais. Deixou... Eu acho que eu Ainda tenho. bem que isso não vai no ar. Mauro. Pode entrar, Sara. A gente edita Eu tenho qualquer coisa. aqui. Pegou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma paciente que ela é muito especial. Uma vez ela falou assim, Mauro, tem uma moça que eu conheci, uma nutricionista, cardial, um negócio assim. Fala rápido. Meio doido. Brava. brava. Eu conheci, e essa moça seria bom se você pudesse entrar em contato com ela. Jura? Né? Como ela me conhece, ela falou. Que Eu legal. E hoje eu tô aqui. Ai, você Nossa. entrou em contato. Não, mas o Mauro sempre muito acolhedor, Ela muito falou, querido. não, mas assim, ela sabe uma coisa? Aí um dia desse eu me lembrei e falei, Cida, você não sabe onde eu vou. Né? Ela é uma pessoa muito... Ela trabalha ela é uma diretora na Petrobras, né? Então é uma pessoa muito Que bem legal. descolada. Um beijo assim. pra Cida, então. Ó, E ela Prazer. falou sobre isso, né? Trabalha numa empresa que faz trabalho para a Petrobras. E ela falou sobre isso. Então hoje eu tô aqui falando com você, tá vendo como é que são as E é coisas? só o começo, tá? É É só o começo. Vai ter muita coisa boa por aí. Prepare-se. O Instagram do senhor Mauro é psicólogo_Mauro Brito, tá? E aí, ele tá lançando esse e-book de compulsão alimentar. Todo o material, todo profissional que tiver a favor da cirurgia, do cuidado, vai ser sempre nosso convidado especial aqui, porque a gente acredita muito que o conhecimento transforma vidas. Isso aí é o quê, filha? E o Facebook também, Mauro Teodoro de Brito. Então, quem quiser acompanhar, é sempre bom ter acesso a profissionais sérios que passam informações, né, que auxiliem aí na jornada bariátrica, e o Mauro é um desses que está nessa jornada. Muito obrigado, viu, Mauro? Obrigada, Excelente Mauro. presença aqui com a gente. Obrigada, Mauro. Obrigada, Dodô. Muito obrigado, Mari. É isso E aí. chegamos no fim. Chegamos no fim, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, coloca aí dicas de outras pessoas, né, que vocês gostariam que a gente chamasse aqui pro nosso podcast, outros assuntos, que vai ser sempre um prazer ajudar vocês bariátricos desse Brasil. Beijo e até a próxima.